E se eu te dissesse que a sua vida não muda com grandes decisões, mas sim com o que você faz nos primeiros 10 minutos da manhã? Você não precisa de um novo ano, nem de um novo emprego, nem de mais motivação. Você precisa de um novo começo. E esse começo começa todos os dias, no exato momento em que você abre os olhos. O que você faz assim que acorda define o tom dos seus pensamentos, da sua energia, do seu foco e, consequentemente, dos seus resultados. Hoje, você vai descobrir aquele pequeno ato que a maioria ignora, mas que os mais disciplinados dominam. Se você tiver coragem de colocá-lo em prática, nunca mais será o mesmo. E está pronto para transformar sua vida desde o primeiro minuto do dia, então fique, porque o que vem a seguir pode mudar tudo. Antes de começar, quero que faça algo poderoso. Vá agora mesmo aos comentários e escreva esta frase: hoje eu escolho mudar minha vida, sou estoico. Escreva com intenção, como um compromisso com você mesmo. Porque quando você declara algo, você planta essa ideia no seu subconsciente. E quando repete, você a reprograma por dentro. Essa frase não é apenas um comentário, é o primeiro passo rumo à sua transformação. Faça isso agora e torne isso seu. Ensinamento 1: entenda que cada pessoa tem um ritmo diferente pela manhã. Há quem abra os olhos antes mesmo do sol nascer e salte da cama com entusiasmo. E há quem, ao despertar, sinta como se estivesse carregando uma tonelada invisível. E não, isso não tem a ver com preguiça ou falta de disciplina. É algo mais profundo, mais humano. Cada pessoa tem um relógio interno que dita um ritmo único. Sua energia, seu foco, sua clareza mental, até mesmo sua motivação para começar o dia, não são iguais às dos outros. Então pare de se comparar. Pare de se punir por não ter aquela rotina perfeita que você vê nas redes sociais. Quando você entende que sua biologia não é um obstáculo, mas uma bússola, pode construir uma manhã que seja sua, não baseada nas expectativas alheias. Há razões científicas que explicam por que algumas pessoas funcionam melhor pela manhã e outras à noite. Mais de 350 marcadores genéticos determinam se você é uma pessoa matutina ou noturna. E isso não é uma escolha sua, é o seu corpo quem decide. Além disso, existem feridas emocionais que alteram esse ritmo. Dormir mal nem sempre é falta de higiene do sono. Às vezes é ansiedade, às vezes é insônia emocional, às vezes é medo disfarçado de vigília. Por isso não adianta forçar-se a seguir rotinas que não partem da sua realidade interna. Se todos temos um mapa biológico e emocional diferente, por que insistir em seguir o mesmo caminho? Aceitar sua natureza é um ato de sabedoria. Aceitar seu ritmo é uma forma de respeito. Não se trata de resignação, mas de estratégia. Porque quando você para de lutar contra seu corpo, pode começar a cooperar com ele. Você não vale menos por precisar de 10 minutos a mais na cama. Não é menos disciplinado por não correr às 5 da manhã. Talvez você só precise de um início mais lento, mais suave, mais compassivo. E isso também é válido. Nem todas as batalhas são vencidas correndo. Algumas se vencem respirando, escutando o que seu corpo está pedindo. Porque sua energia não vem de forçar o motor, mas de conhecê-lo profundamente. Crie uma rotina que funcione para você, não uma que pareça bonita aos olhos dos outros. Talvez sua manhã ideal comece com silêncio, ou com música suave, ou com uma caminhada em vez de um treino intenso. Talvez você precise escrever antes de falar com alguém. Ou simplesmente ficar mais 5 minutos na cama sentindo seu corpo. O importante não é como sua manhã começa, mas como você se sente ao vivê-la. Se você se sente forçado,
não está avançando, está apenas sobrevivendo. E sim, é possível mudar, é possível treinar a mente, é possível melhorar hábitos. Mas a partir da compreensão, não da culpa. A partir da autocompaixão, não da punição. A verdadeira mudança acontece quando você para de brigar consigo mesmo e começa a se acompanhar. Quando entende que despertar não é sempre saltar da cama. Às vezes é apenas abrir os olhos e não se julgar. O estoicismo ensina a aceitar o que não podemos controlar e agir com virtude diante disso, e isso também se aplica à sua energia matinal. Não podemos controlar se acordamos com mais ou menos disposição, mas podemos escolher como vamos responder a esse estado. E essa resposta começa por não se comparar, por honrar seu processo, por entender que disciplina não é rigidez, é constância adaptativa, que vontade não é gritar com o corpo, é aprender a escutá-lo. Então, da próxima vez que você acordar e sentir que não consegue acompanhar o ritmo dos outros, lembre-se disso. Você não precisa correr uma corrida que não é sua. Sua manhã não precisa se parecer com a de ninguém. Ela só precisa servir a você. Só precisa te conectar com o que você realmente precisa. Porque uma manhã vivida em paz, mesmo que lenta, será sempre mais poderosa do que uma rotina perfeita feita sob pressão. Não se trata de acordar mais cedo. Trata-se de acordar mais consciente. De parar de olhar para o relógio externo e começar a ouvir o relógio interno. E quando você faz isso, descobre que existe um ritmo que é só seu, um ritmo que não depende do julgamento alheio, um ritmo que começa em você e que pode transformar todo o seu dia e todo o seu mundo. Ensinamento 2. Respire com consciência e acalme sua mente. Esse é o primeiro passo para encontrar o equilíbrio. Feche os olhos comigo. Inspire profundamente pelo nariz. Permita que o ar se expanda em seu abdômen. Segure por um segundo. E expire lentamente como se estivesse soltando um peso antigo que já não te pertence. Você não precisa de mais nada além da sua respiração para voltar ao centro. Não precisa de mais nada além deste instante para organizar sua mente. Quando você leva toda a atenção ao fluxo do ar que entra e sai, a mente se aquieta, o corpo desacelera e sua energia interna se reorganiza. É simples, mas não é fácil, porque sua mente tentará fugir, lembrar de tarefas, abrir ciclos, te dispersar. Seu único trabalho hoje é voltar. Voltar para a inspiração. Voltar para a inspiração. Voltar para você. Segundo o estoicismo, governe aquilo que depende de você, sua atenção, sua respiração, sua resposta. O resto é externo. Respire no presente, aceite e haja com virtude e serenidade em cada momento. Sente-se em um lugar tranquilo, com a coluna ereta, mas sem rigidez. Mãos relaxadas sobre as pernas. Feche os olhos ou suavize o olhar. Leve a atenção ao ar que entra fresco e sai levemente aquecido. Não conte, não force, apenas observe. Se surgir um pensamento, não lute contra ele. Observe-o passar como uma nuvem e volte para a sensação do ar nas narinas, no peito, no abdômen. Faça isso por 10 a 15 minutos. No início, a mente se moverá com ansiedade, como se precisasse resolver tudo agora. Ela aprende quando você persiste, não quando você a domina aos gritos. Respirar com presença é acender a energia vital que já habita em você. Cada expiração é uma válvula que libera o estresse acumulado, as microtensões musculares e o ruído mental. Cada inspiração é um lembrete de que há vida, oxigênio e clareza disponíveis. Comece o dia assim e verá como a ansiedade perde força. Os problemas continuam ali, mas deixam de te esmagar, porque você não reage automaticamente, você responde com consciência.
E essa diferença muda completamente o tom do seu dia. Você pode adicionar um ponto de ancoragem corporal simples. Coloque uma mão sobre o abdômen e sinta-o subir ao inspirar e descer ao expirar. Esse gesto treina seu sistema nervoso a distinguir entre perigo real e alarme imaginário. Também pode repetir mentalmente: entro ao inspirar e saio ao expirar. Palavras mínimas, foco máximo. Cada retorno à respiração é uma repetição que fortalece seu músculo atencional. Assim como se treina o corpo com repetições físicas, treina-se a mente com retornos ao agora. Haverá dias em que sua respiração estará agitada, superficial, nervosa. Não tente impor paz, convide-a. Prolongue um pouco a expiração como se soprasse por um canudo invisível. Esse simples ajuste ativa seu sistema parasimpático e ajuda a aliviar a tensão. Haverá dias em que será difícil até se sentar. Nesses dias, sente-se mesmo assim, nem que seja por 3 minutos. A constância breve é mais transformadora do que o esforço esporádico e heroico. Não busque experiências místicas nem um estado perfeito de vazio mental. Busque presença. Busque honestidade. Observe como um pensamento chega, ocupa espaço e vai embora. Observe como uma emoção aparece, aperta o peito e, se não for alimentada, se dissolve. Observe como seu corpo, ao respirar com atenção, muda de tom, os ombros caem, a mandíbula relaxa, a testa suaviza. Esse escaneamento silencioso é higiene mental. Limpa você por dentro, sem barulho, sem drama, sem espetáculo. Faça da respiração seu primeiro ato consciente do dia. Antes do celular, antes do e-mail, antes de qualquer decisão importante. Dê ao seu sistema nervoso uma mensagem clara: o capitão está desperto. Quando você começa a partir do centro, tudo mais se organiza ao redor. Quando começa a partir do caos, tudo se torna mais pesado do que realmente é. Ao terminar, não se levante de repente. Fique um instante sentindo o eco do silêncio dentro de você. Veja se sua mente está mais clara, se o peito está mais amplo, se sua energia está mais estável. Leve essa estabilidade para suas ações. Falar, decidir, priorizar, criar. Respire assim todas as manhãs e verá como sua ansiedade diminui, seu foco aumenta e sua energia para de se desperdiçar em reações impulsivas. Clareza mental não é acidente, é o resultado de retornar, vez após vez, ao essencial. E o essencial, hoje, é a sua respiração. Ensinamento 3. Receba a luz do sol pela manhã para despertar sua mente e preencher seu corpo de energia. Abra a janela assim que acordar. Deixe que a luz toque sua pele, mesmo que você não tenha vontade, mesmo que ainda sinta o peso do sono nos ombros. Isso não é apenas um ritual bonito, é ciência pura a serviço do seu bem-estar. Seu corpo, sua mente e seu estado emocional estão profundamente conectados com a luz solar. Quando você permite que essa luz entre pelos seus olhos, sem óculos, sem filtros, sem telas entre você e o céu, está dizendo ao seu cérebro: é hora de despertar. E ele entende a mensagem com precisão. Aumenta a serotonina, que melhora o humor. Reduz a melatonina, que causa sonolência. E quase como mágica, você sente mais energia, mais foco, mais vitalidade. Você não precisa de sol direto, nem de céu limpo. Basta que a luminosidade do dia toque suas pupilas. Ao fazer isso, seu relógio biológico se reinicia, se sincroniza e avisa a cada célula do seu corpo que um novo ciclo começou. O que você consegue ao se expor à luz da manhã, você não alcança com café nem com frases motivacionais, porque está trabalhando na raiz, no núcleo biológico do seu sistema, na conexão mais direta entre a natureza e sua neuroquímica.
O estoicismo ensina a agir com virtude e em harmonia com a ordem natural das coisas. Levantar-se com o sol e alinhar-se ao ritmo do universo é também uma prática estoica diária. Faça isso assim que despertar. Se puder, saia ao ar livre, caminhe por alguns minutos, respire fundo, deixe a luz tocar seu rosto. Se não for possível sair, aproxime-se de uma janela onde a claridade possa te envolver. Não olhe para o celular logo de cara, não entre no automático. Faça uma pausa. Permita que a luz te desperte, sem pressa, mas com firmeza. Essa clareza matinal é um sinal poderoso para o seu cérebro, avisa que é hora de ativar funções vitais como a concentração, a criatividade, a motivação e o autocontrole. Se a cada manhã você expuser seus olhos à luz natural por pelo menos 10 minutos, logo perceberá que dorme melhor à noite. Isso não é mágica, é biologia. Seu corpo tem um relógio interno que precisa de sinais claros para funcionar bem. Sem essa luz matinal, esse relógio se desregula, se atrasa, se confunde. Você se sente mais cansado, mais disperso, mais apático. Mas quando você respeita essa programação ancestral que carrega dentro, tudo se alinha. Sua energia não parece mais forçada. Sua atenção já não se quebra com facilidade. Sua mente não arrasta a névoa do despertar. Além disso, a serotonina ativada pela luz solar é precursora da melatonina, o hormônio do sono. Ou seja, ao receber luz pela manhã, você já está plantando o sono reparador da noite seguinte. Está construindo um dia com energia e uma noite com descanso. Um corpo ativo e uma mente em paz. Tudo começa ao se expor à luz. A maioria das pessoas está desconectada dessa verdade simples. Trocam a luz natural por telas, o ar fresco pelo enclausuramento, o ritmo biológico pelo ritmo digital. E depois se perguntam por que estão tão ansiosas, tão exaustas, tão irritáveis. A resposta está lá fora, literalmente do lado de fora. O mundo natural te oferece um reinício diário. Basta se aproximar, basta deixar a luz fazer seu trabalho. Faça disso um hábito diário, mesmo que só por 5 minutos, mesmo que esteja de mau humor, mesmo que não tenha vontade. Esse pequeno ato, repetido com constância, tem um impacto profundo. Você estará treinando seu corpo para estar desperto quando é hora e descansar quando necessário. Estará recuperando seu ritmo natural em meio ao caos moderno. Estará assumindo controle real sobre sua energia, sem estimulantes, sem vícios, apenas com o que sempre funcionou, o sol, a luz, o céu. E quando você faz isso com consistência, algo muda dentro de você. Você sente que o dia começa contigo, não contra você. Que a vida não te atropela, mas te acompanha. Que a luz já não te cega, ela te guia. Então amanhã, quando o alarme tocar, não comece no ruído. Comece na clareza. Abra a janela. Receba a luz e permita que esse gesto simples transforme sua biologia, seu humor e toda a sua mente. Porque às vezes, o mais poderoso não é o que é complicado. É o que sempre esteve ali, esperando que você olhasse. Ensinamento 4. Faça uma caminhada de 10 minutos, limpe sua mente e eleve seu estado de ânimo, coloque um pé na frente do outro e comece a caminhar. Não precisa ter um destino. Não precisa sair com pressa nem com algum objetivo produtivo. Apenas caminha. Respire. Observe. Deixe seu corpo encontrar seu próprio ritmo. Porque quando você caminha pela manhã, sem distrações, sem telas, sem ruído mental, algo poderoso acontece dentro de você. A mente começa a se limpar. A ansiedade se suaviza. Os pensamentos negativos perdem força. E o mais importante, você recupera a presença. Enquanto você avança, cada passo te tira daquele ciclo mental que gira sem parar. Cada movimento ativa seu sistema nervoso,
coloca as endorfinas em circulação, desperta o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pela clareza, foco e tomada de decisões. Você não precisa de 1 hora, não precisa de um parque enorme. Basta sair por 10 minutos. 10 minutos de movimento consciente para reiniciar seu sistema emocional e mental. Tão simples, tão poderoso. O estoicismo ensina que o movimento voluntário e consciente fortalece a alma e disciplina a mente. Caminhar é agir com virtude e reconectar-se com o agora sem depender do caos externo. Faça isso ao despertar. Assim que puder, saia, nem que seja até a calçada, ou mesmo até o corredor da sua casa. Não leve o celular, não coloque música. Apenas você, sua respiração e o ambiente. Observe as cores ao redor, ouça os sons, sinta o ar na sua pele. Isso é meditar em movimento. Isso é curar-se enquanto caminha. Porque quando você anda, não movimenta apenas o corpo, também movimenta emoções estagnadas, pensamentos repetitivos, medos escondidos. Há estudos que mostram que até mesmo uma caminhada de 10 minutos reduz a ruminação, aquele hábito de pensar nas mesmas coisas sem sair do lugar. E sabe por quê? Porque ao mover o corpo, o cérebro é obrigado a coordenar-se com ele. Sua atenção sai do drama mental e entra no ritmo dos passos, do caos interno ao presente sensorial. É como abrir uma janela em um quarto abafado, entra ar fresco, entra clareza, entra espaço, e nesse espaço, você começa a se sentir diferente. A tensão diminui, o ânimo aumenta, suas ideias se organizam, e aquilo que parecia urgente, já não é tão grave assim, porque não existe tempestade mental que não enfraqueça com um pouco de silêncio, movimento e ar puro. Por isso, se você acordar com o peito apertado, com a mente gritando problemas, com a sensação de que nada faz sentido, não procure respostas imediatas. Calce os sapatos e saia para caminhar. Caminhar é um ritual antigo. Os sábios, filósofos, líderes espirituais, todos caminhavam para pensar, não porque andar resolva os problemas, mas porque andar te prepara para resolvê-los. Não porque o mundo mude enquanto você caminha, mas porque você muda enquanto caminha. Seu estado emocional melhora, sua clareza mental retorna, sua vontade desperta, e quando você volta, já não é o mesmo. Faça isso todos os dias, mesmo se estiver se sentindo bem. Não use a caminhada apenas como antídoto para o mal-estar, mas como um hábito que mantém a mente limpa, o corpo desperto e a alma em calma. E se puder, caminhe na natureza, onde haja árvores, céu aberto, terra. Mas se não puder, não tem problema. O simples ato de se mover com consciência já é suficiente para transformar seu estado. Durante a caminhada, não tente resolver tudo. Apenas observe, respire, sinta seus passos. Se surgir um pensamento, deixe-o passar como uma nuvem. Se surgir uma emoção, permita que ela se mova com você. Caminhe com suas perguntas. Caminhe com sua esperança, porque o movimento dá forma a tudo que você sente. E no fim, aquilo que parecia um peso, se torna mais leve. E quando você voltar, perceberá que sua mente está mais clara, que seu coração bate com mais tranquilidade, que seu dia já não parece tão ameaçador, porque você começou a partir de si, do seu corpo, da sua respiração, não da tela, não da pressa, não do estresse alheio. Você começou de dentro, e isso muda tudo. Então amanhã, antes de checar o celular, antes de tomar café, antes de cair na rotina automática, saia para caminhar. Apenas 10 minutos. Só você e seus passos. Porque às vezes, tudo o que você precisa para mudar o dia é se mover. Porque ao caminhar, você se reencontra consigo mesmo. E isso, nesse mundo acelerado, é um verdadeiro ato de poder.
Ensinamento 5. Agradecer com intenção ao despertar te conecta com o positivo e eleva sua atitude. Abra os olhos e antes de fazer qualquer coisa, pare. Não corra para o celular. Não salte para as preocupações. Não corra para o celular. Não salte para as preocupações. Não comece o dia na escassez. Comece na abundância. Respire fundo e pense em 3 coisas pelas quais você pode ser grato hoje. Não precisam ser grandes. Podem ser simples, pequenas e invisíveis para o mundo, mas valiosas para a sua alma. Pode ser o fato de estar vivo, de respirar com facilidade, de ter um teto, de ter superado uma noite difícil, de contar com alguém que te ama, ou simplesmente de ter mais uma chance para tentar de novo. Quando você começa o dia com gratidão, não muda o que tem, muda a forma como vê o que tem, e isso transforma tudo. Sua mente se reorganiza, sua atenção se redireciona. Em vez de buscar o que está faltando, você começa a perceber o que já está presente. E isso não é só uma frase bonita, é um exercício de reprogramação profunda. É ensinar ao cérebro a deixar de focar no perigo, na falha, no erro e começar a focar na luz. O estoicismo ensina que a verdadeira riqueza não está em ter mais, mas em precisar de menos e valorizar o que já se tem. Pratique esse ritual todos os dias, especialmente nos dias em que você não sentir vontade. Porque a gratidão não é uma emoção espontânea, é uma prática que se cultiva, um músculo que se treina. E toda vez que você decide focar a mente em algo que funciona, em algo que está bem, você está treinando sua resiliência emocional, está cultivando sua paz interior. Você pode fazer isso mentalmente. Apenas feche os olhos e pense: obrigado por isso, obrigado por isso, obrigado por isso. E nomeie cada coisa. Quanto mais específico for, mais real se torna. Ou, se preferir, escreva. Pegue um caderno, um papel ou até o bloco de notas do celular. Anote essas 3 coisas. E, se puder, faça isso todos os dias. Depois de algumas semanas, você terá uma lista, seu próprio inventário de bênçãos. E quando os dias cinzentos chegarem, você poderá reler. E vai lembrar que mesmo em meio ao caos, sempre houve algo pelo qual agradecer. A gratidão consciente muda o tom interno com que você enfrenta a vida. Não apaga os problemas, mas te dá uma nova perspectiva para lidar com eles. Não elimina as feridas, mas te lembra que nem tudo dói. E esse simples ato de dizer obrigado, mesmo em silêncio, te reconecta com a vida a partir de um outro lugar. Um lugar de presença, humildade e abertura. Mas não confunda gratidão com conformismo. Não se trata de se contentar com o que tem e deixar de sonhar com mais. Trata-se de valorizar o que existe enquanto constrói o que deseja. Porque se você não consegue agradecer hoje, também não saberá agradecer quando alcançar o que hoje deseja. A gratidão não é a meta, é o caminho. E quando você o percorre toda manhã, sua mente se alivia, seu coração se expande e seu dia começa diferente. Faça disso um hábito sagrado, como escovar os dentes, como vestir-se, como respirar. Todas as manhãs, antes de tudo, agradeça. Mesmo que nem tudo esteja bem, mesmo que você esteja passando por um momento difícil, a gratidão nem sempre aparece como emoção, mas sempre pode nascer como escolha. Você pode escolher enxergar o que está funcionando. Pode escolher dar valor ao que muitos ignoram. Pode escolher se conectar com o que sustenta sua vida por dentro. E quando faz isso, algo muda. Você se torna mais forte, mais paciente, mais aberto,
Começa a enxergar mais soluções do que problemas, mais beleza do que falta. E isso se percebe na sua forma de falar, de andar, de reagir. Porque quem começa o dia agradecendo carrega uma vantagem invisível sobre o resto, já acordou em paz. Então amanhã, antes de qualquer pensamento negativo, antes de qualquer urgência externa, pare, respire e diga: obrigado. Por isso e por isso. E você verá como tudo, até o mais simples, começa a parecer um presente. Porque você é. E porque ter a capacidade de agradecer já é por si só uma bênção. Ensinamento 6: alimente bem seu corpo desde cedo se quiser render durante todo o dia. O que você come na primeira hora do dia não alimenta apenas o seu corpo, programa sua mente. A energia que você terá, o foco que conseguirá manter, e até seu estado emocional dependem em grande parte do que você decide colocar no prato ao acordar. Não se trata de comer no automático, nem de se encher por hábito. Trata-se de nutrir seu interior com inteligência. Porque o café da manhã não é apenas mais uma refeição, é a primeira mensagem biológica que você envia ao seu sistema sobre como deseja viver o resto do seu dia. Imagine que seu corpo é um veículo de alto desempenho. Você colocaria combustível sujo nele, usaria qualquer líquido sem verificar a qualidade. Então por que começar o dia com excesso de açúcar, café em jejum ou farinhas refinadas que disparam sua glicose e depois a derrubam com força? O que você precisa é de estabilidade, de clareza. E isso se constrói com alimentos reais, naturais e equilibrados. O estoicismo ensina que a moderação alimenta a virtude. Escolher o que entra no seu corpo é também escolher o tipo de vida e mente que você deseja cultivar. Comece com aveia cozida em água ou bebida vegetal. Acrescente frutas como banana, mirtilo ou maçã. Um punhado de oleaginosas ou sementes. E um chá quente. Pode ser chá verde ou de ervas. Esse café da manhã não só sacia, ele estabiliza. Não apenas te dá energia, ele a sustenta. É uma combinação de carboidratos complexos, fibras, micronutrientes, antioxidantes, gorduras boas e líquidos que hidratam seu sistema depois do jejum noturno. Quando você se alimenta bem pela manhã, sua glicose sobe de forma gradual, sem picos agressivos que provocam quedas bruscas depois. Isso significa menos ansiedade, menos irritação, menos compulsão alimentar. Sua mente foca melhor. Seu corpo se sente mais leve, mais desperto. E algo poderoso acontece: você não está brigando com a fome nem com a culpa. Está avançando a partir do equilíbrio. Muitas pessoas pulam o café da manhã por falta de tempo ou porque não sentem fome. Mas depois vêm os ataques de fome, o cansaço, a dificuldade de concentração. Não se trata de comer muito. Trata-se de comer bem, mesmo que seja algo pequeno, que seja real, nutritivo ou pensado com intenção. Pode ser uma tigela de frutas com chia, uma fatia de pão integral com abacate e sementes, ou um smoothie caseiro de frutas, aveia e água. O importante é que você faça isso com consciência, e não com pressa. E se você transforma isso em hábito, começa a notar as mudanças. Já não precisa de tanto café para manter-se acordado. Já não se sente esgotado no meio da manhã. Já não chega ao almoço com uma fome descontrolada. Porque seu corpo está nutrido, sua mente está mais centrada e sua energia é distribuída com sabedoria. Isso não é sorte. É estratégia. É disciplina interna. É amor próprio aplicado ao básico. O que você coloca no seu prato. Transforme seu café da manhã em um ritual de cuidado. Que ele seja sua primeira decisão consciente do dia. Não o trate como uma formalidade. Veja-o como um investimento na sua clareza mental,
no seu estado emocional, na sua saúde de longo prazo, porque cada vez que você escolhe se nutrir bem, está fazendo um voto silencioso pela vida que deseja construir, e você não precisa ser perfeito, apenas constante, apenas presente. Lembre-se, seu corpo não exige perfeição, exige respeito, e respeitá-lo começa pela forma como você o desperta a cada manhã, com caos ou com equilíbrio, com açúcar rápido ou com energia duradoura, com culpa ou com gratidão. Esse poder é seu, essa responsabilidade é sua, e essa chance se renova todos os dias. Amanhã, ao abrir os olhos, pergunte a si mesmo qual mensagem quero dar ao meu corpo hoje, que tipo de energia quero plantar em mim, e permita que seu café da manhã seja a primeira resposta, que ele não seja automático, que não seja improvisado, que seja seu primeiro ato de amor próprio. Porque no fim, o que você decide comer também é uma declaração silenciosa de quanto você valoriza sua vida. Ensinamento 7. Escrever ao despertar clareia suas ideias e dá direção para o seu dia. Você abre os olhos e, antes que o ruído do mundo te invada, pega uma folha, um caderno, uma caneta e escreve, sem filtro, sem julgar o que sai, sem pensar se faz sentido. Apenas deixa os pensamentos escorrerem. Porque enquanto você dorme, sua mente continua ativa. Ela sonha, processa, acumula ideias, dúvidas, emoções. E se você não dá uma via de saída para tudo isso logo ao acordar, aquilo permanece girando dentro de você como um redemoinho que te arrasta pelo resto do dia. Mas se você escreve, mesmo que por 5 minutos, mesmo que em frases soltas, começa a tomar o controle. Aquilo que era caos vira clareza. Você não precisa ser escritor, não precisa de técnica, só precisa de presença, só precisa de sinceridade. Pode começar com algo tão simples quanto "hoje eu me sinto" e deixar fluir a partir daí. Talvez no começo poucas palavras surjam, mas se você insiste, se repete o gesto dia após dia, verá sua mente se organizar naturalmente. O que estava bagunçado encontra ordem. O que parecia gigante se reduz. O que doía se suaviza. E sem perceber, você começa o dia a partir de um lugar mais limpo, mais claro, mais seu. O estoicismo valoriza a escrita como um exercício de introspecção e domínio pessoal. Escrever todas as manhãs cultiva a virtude de se conhecer e viver com mais intenção e controle. A escrita matinal é como abrir as janelas de um quarto fechado. Entra ar, entra luz. Você percebe o que realmente está na sua mente. Não o que pensava, não o que finge, mas o verdadeiro. Você escreve o que te preocupa, o que deseja, o que teme, o que sonha. E ao fazer isso, dá um passo fora do piloto automático. Torna-se observador de si mesmo. E quando se observa, consegue se guiar com mais precisão, mais calma, mais poder. Faça isso antes de olhar o celular, antes de falar com alguém. Esse momento é sagrado. É seu encontro com você mesmo. Só você e o papel. Só você e a sua verdade. Pode escrever o que deseja conquistar hoje, ou o que precisa soltar. Pode escrever afirmações, ou perguntas. Pode usar como desabafo, como mapa ou como espelho. Cada palavra que você escreve te conecta mais com você, com o que realmente importa, e não precisa ser perfeito. Na verdade, quanto mais livre, melhor. Não apague, não edite, não releia enquanto escreve. Apenas flua. Dê espaço ao seu subconsciente, porque é ali, no meio daquela escrita solta, que estão as pistas. As pistas do que seu coração quer, do que sua mente repete, do que você precisa resolver. E se você escreve com frequência, começará a notar padrões, ideias que voltam, emoções recorrentes,
metas que aparecem repetidamente. Essa repetição revela o seu caminho. Escrever não apenas te traz clareza, também te liberta. Permite que você esvazie o que pesa para não carregar o dia inteiro. E esse simples ato de colocar para fora o que está dentro tem um poder terapêutico imenso. Ele te dá paz, te dá foco, permite que você tome melhores decisões, porque já não está reagindo desde o desordem, mas agindo desde a clareza. Não subestime esses 5 ou 10 minutos. Por mais breves que pareçam, o impacto que causam pode durar o dia inteiro. Quando você escreve pela manhã, não apenas se entende melhor, você se regula melhor, assume responsabilidade pelo que sente. E isso muda sua forma de falar, de trabalhar, de se relacionar. Você já não vive a partir da confusão, vive a partir de uma intenção mais clara, mais centrada, mais consciente. Se amanhã quiser experimentar, deixe seu caderno ao lado da cama. Ao acordar, não pense, apenas escreva o que vier, o que sentir, o que pensar, e observe como em poucos dias sua mente ficará mais leve, seu foco mais firme e seu dia começará de um lugar que realmente é seu. Porque ao escrever, você não apenas se expressa, você se constrói. Palavra por palavra, torna-se quem escolhe ser. Ensinamento 8. Criar um ambiente acolhedor e organizado é reflexo de uma mente equilibrada. Olhe ao seu redor. O espaço onde você está é um reflexo silencioso do que se passa dentro de você. Cada objeto fora do lugar, cada canto bagunçado, cada acúmulo sem propósito, não ocupa apenas espaço físico, ocupa espaço mental. E você sente isso, porque quando o ambiente está caótico, a mente também se enche de ruído. Fica difícil se concentrar. O cansaço chega mais rápido. A clareza desaparece. Mas quando você organiza o que está ao seu redor, quando limpa seu espaço, você também limpa sua mente, também alivia suas emoções, também recupera seu centro. Não se trata de ter uma casa perfeita, nem de viver como em uma vitrine. Trata-se de criar um espaço que te sustente, que te inspire, que te ofereça paz. O canto onde você trabalha, descansa, pensa, esse lugar precisa ser seu aliado, não seu inimigo. Precisa trabalhar a favor do seu bem-estar, não contra. Porque quando há harmonia ao seu redor, quando há ordem, limpeza e equilíbrio visual, seu sistema nervoso percebe e relaxa. E quando o corpo relaxa, a mente foca. E quando a mente foca, a vida flui. O estoicismo ensina que o ambiente externo é reflexo da disciplina interna. Cuidar do seu espaço fortalece a mente e reduz as paixões desnecessárias. Experimente. Pegue 10 minutos e organize aquele canto esquecido. Limpe sua mesa, dobre aquela roupa, jogue fora o que não serve mais. Varra, arrume, ventile o ambiente. Não como uma obrigação, mas como um ato de amor próprio. Como uma forma de dizer à sua mente, aqui, você pode respirar, porque o espaço que você habita influencia suas escolhas, sua energia, seu humor. Se tudo o que seus olhos veem te grita desordem, pensar com clareza se torna difícil. Mas se o que te rodeia transmite calma, você cria, resolve, avança. Quando seu espaço está limpo, não é só a concentração que melhora, a ansiedade diminui. E isso não é coincidência. A psicologia ambiental já provou ambientes organizados geram sensação de controle. E o controle reduz o estresse. Não o controle sobre os outros, mas sobre si mesmo, sobre o que você escolhe manter, sobre o que você cuida. Isso constrói uma base emocional sólida, a partir da qual você consegue responder ao caos externo com serenidade. E inclua esse cuidado na sua rotina. Não espere o desordem se acumular para agir. A cada manhã, antes de iniciar o dia, dedique alguns minutos para organizar. Nem que seja uma gaveta,
nem que seja apenas arrumar a cama, ou passar um pano na mesa. Cada gesto conta, cada detalhe soma, e o que começa como uma ação física se transforma em ritual mental. Você se prepara para o dia com mais clareza, mais foco, mais controle. Observe como você se sente depois de organizar, mais leve, mais centrado, mais capaz. Porque você não apenas moveu objetos, você moveu energia. Você disse sim ao equilíbrio e não ao caos. E essa decisão se reflete em tudo no seu trabalho, nas suas conversas, nos desafios que você enfrenta. Quando há clareza fora, é mais fácil encontrar clareza dentro. E esse equilíbrio se sente, se transmite. Você não precisa de grandes mudanças, só de um começo, só de um compromisso com o espaço que te cerca. Transformá-lo em reflexo daquilo que você deseja sentir. Se quer paz, crie paz. Se quer foco, crie ordem. Se quer alegria, deixe entrar a luz, traga plantas, coloque cores que te façam bem, porque seu ambiente não é neutro, é um espelho, e você tem o poder de moldá-lo. Então amanhã, ao despertar, antes de se lançar ao barulho do mundo, pare. Observe seu espaço. Faça algo por ele, e verá como aos poucos estará fazendo algo por si mesmo, porque um ambiente organizado não é apenas uma comodidade, é uma ferramenta, uma que você pode usar todos os dias para recuperar o controle, acalmar a mente e viver com mais intenção. E se você se comprometer com esse hábito, perceberá que não está apenas limpando por fora, está construindo por dentro. Um espaço mais forte, mais claro, mais seu. Ensinamento 9. Conversar consigo mesmo não é loucura, é liderança interior. Olhe para você, de verdade. Olhe sem julgamento, sem dúvida, sem aquele tom crítico que tantas vezes usa contra si mesmo. Olhe com respeito, com presença, e fale consigo. Porque o que você diz a si mesmo toda manhã não é qualquer coisa, é o início da história que vai escrever naquele dia. Se você começa dizendo que não consegue, que não vale nada, que tudo será difícil, sua mente acredita. Mas se você se diz com firmeza que pode, que merece o melhor, que tem força para avançar, sua mente também acredita. E isso muda tudo. Pode parecer estranho no começo, pode parecer fingimento, mas não é mentira, é reprogramação. Você está treinando o cérebro para sair do piloto automático do medo, da insegurança, da autocrítica paralisante. Está escolhendo conscientemente palavras que alimentam sua identidade. E isso é poderoso, porque aquilo que você repete, afirma e verbaliza todos os dias se transforma na sua forma de pensar, agir e viver. O estoicismo ensina que dominar o diálogo interno é essencial para cultivar a virtude. O que você diz a si mesmo molda seu caráter mais do que qualquer circunstância externa. Faça isso assim que acordar. Caminhe até o espelho, olhe para si com calma, respire fundo e diga aquilo que você precisa ouvir. Talvez seja, confio em mim. Talvez, hoje sou mais forte do que ontem. Ou nada externo controla minha paz. Diga o que sentir, mas diga com firmeza, mesmo que a voz trema, mesmo que ainda não acredite totalmente. Porque o poder está na repetição, não na perfeição. Cada vez que você faz isso, abre uma fenda na narrativa antiga que te limita. Falar consigo mesmo de forma positiva não é autoajuda vazia, é neurociência, é neuroplasticidade. É o ato de esculpir novas conexões em seu cérebro com palavras intencionais. As afirmações ditas com emoção impactam diretamente seu sistema nervoso, seu estado de alerta, sua motivação. E se você pratica todos os dias, aos poucos perceberá que se sabota menos, que os pensamentos negativos perdem volume, que as decisões nascem de um lugar mais firme, mais seguro, mais seu. Você não precisa de discursos longos.
nem de frases sofisticadas. Precisa de presença, de compromisso, de disposição para falar consigo mesmo com gentileza, mesmo que no começo pareça estranho. Porque o que hoje é desconfortável, amanhã vira hábito. E o hábito, com o tempo, transforma a identidade. Você não é o que os outros dizem sobre você. Você é o que repete quando ninguém está ouvindo. E por isso, seu diálogo interno precisa ser seu maior aliado, não seu maior inimigo. Muitas pessoas passam a vida inteira se tratando com desprezo, cobrança, medo, e depois se perguntam por que não conseguem seguir em frente. Mas não se constrói confiança com crítica constante. Constrói-se com respeito próprio, com incentivo interior, com aquela voz que te sustenta quando tudo ao redor parece instável. E essa voz pode ser treinada, pode ser fortalecida, pode se tornar sua ferramenta mais poderosa. Comece com uma frase, uma só. Repita por uma semana, depois adicione outra, e mais outra, até que seu diálogo interno se transforme em refúgio, não em tormenta. Faça isso diante do espelho, ou caminhando, em voz alta, mas faça. Porque quando você muda a forma como se trata, muda a forma como enfrenta a vida. Você se arrisca mais, se compara menos, decide com mais segurança. Sua postura muda, seu olhar muda, sua energia muda, e tudo começa com palavras. Palavras ditas por você, para você. Não subestime o poder do que você diz ao acordar, porque aquela frase dita no espelho pode ser o primeiro tijolo de uma nova versão sua, mais firme, mais confiante, mais consciente. Então amanhã, antes de ouvir o mundo, ouça a si mesmo. E lembre-se, sua voz é o primeiro passo para mudar sua vida. Faça com que ela conte, faça com que ela construa, faça com que ela te acompanhe. Ensinamento 10: identifique se você pensa demais ou age sem refletir, e busque o equilíbrio. Observe-se com honestidade. Você tende a pensar demais antes de agir, ou age de forma impulsiva, sem refletir o suficiente. Em ambos os extremos, perde-se o equilíbrio. Pensar demais paralisa. Agir sem pensar, prejudica. O segredo está no meio, naquele espaço em que o pensamento guia a ação, e a ação confirma o pensamento. No ponto em que a mente analisa com clareza, mas não se afoga em dúvidas. No ponto em que o corpo se move com coragem, mas não atropela a sabedoria interior. O estoicismo ensina que devemos usar a razão como guia e a virtude como ação. Nem passividade contemplativa, nem impulsividade cega. A sabedoria está em reconhecer quando pensar um pouco mais, e quando parar de pensar e simplesmente fazer. O pensamento excessivo geralmente nasce do medo, medo de errar, de não ser suficiente, de fracassar. E a ação impulsiva nasce da fuga, fuga do desconforto, da ansiedade, da sensação de estar parado. Mas nenhuma das duas é livre. Uma te prende no mundo interno, a outra te perde no mundo externo. A liberdade está em escolher com consciência quando parar para refletir e quando avançar com decisão. Ao acordar, antes de ser engolido pelas pressões do dia, pergunte a si mesmo: o que estou evitando fazer porque penso demais? E o que estou fazendo por impulso, sem considerar as consequências? Essas duas perguntas simples podem abrir portas profundas. Porque muitas vezes o que te bloqueia não é a realidade, é o excesso de análise. E o que te prejudica não é a velocidade, é a falta de direção. Você precisa das duas forças, o pensamento que ilumina e a ação que concretiza. A mente clara diz: vou avaliar o cenário. O corpo determinado responde: agora é hora de agir. Juntos, eles criam resultados. Separados, geram caos. E escrever ajuda a pensar melhor. Respirar ajuda a agir com mais foco. Criar o hábito de pausar por segundos antes de reagir. Esse pequeno espaço de consciência pode evitar dias inteiros de arrependimento. E criar o hábito de dizer a si mesmo: vou fazer,
mesmo com medo, pode libertar você de anos de estagnação. Observe seus padrões. Você planeja demais e executa pouco, ou se joga em tudo sem considerar o que realmente deseja. O equilíbrio não é um lugar fixo. É um movimento constante de ajuste interno. Em alguns momentos, será necessário parar e pensar mais. Em outros, parar de pensar e simplesmente começar. A sabedoria está em perceber qual é o momento certo para cada um. E lembre-se, o que te traz paz geralmente é a decisão certa. Se depois de pensar você se sente mais leve, vá. Se depois de agir você se sente em paz, continue. Mas se o pensamento te deixa mais confuso, e a ação te gera mais ruído, é hora de realinhar, de respirar, de voltar ao centro. Porque não se trata de velocidade, se trata de direção. Não se trata de fazer muito, se trata de fazer o que importa. Então, amanhã, ao despertar, olhe para dentro com honestidade. Pergunte-se: hoje, preciso pensar mais ou agir com mais coragem? E deixe que essa resposta te guie, porque viver bem não é pensar demais, nem fazer sem pensar. É pensar o suficiente para saber o que importa, e fazer o necessário para transformar isso em realidade. Esse é o equilíbrio, essa é a virtude, e esse é o caminho do verdadeiro domínio interior. Ensinamento 11. A água fria não apenas te limpa, ela te ativa, te desperta e te fortalece. Você já parou para pensar no poder de um simples jato de água fria? Não apenas como estímulo físico, mas como uma declaração silenciosa de força e presença. Ensinamento 11. A água fria não apenas te limpa, ela te ativa, te desperta e te fortalece. Você já parou para pensar no poder de um simples jato de água fria? Quando você encara a água fria pela manhã, não está apenas lavando o corpo, está dizendo à sua mente: estou aqui, estou presente, estou vivo. É um choque que desperta, que quebra a letargia, que corta o ruído mental, que te arranca do conforto e te coloca na ação. Não é castigo, é escolha. Escolha de ativar a coragem antes mesmo de sair de casa. O estoicismo ensina que devemos buscar a força no que é difícil, no que incomoda, no que desafia. E a água fria, nesse sentido, é um pequeno ritual estoico, porque ela te convida a sair do controle, da previsibilidade, do prazer imediato e te mergulha na presença absoluta. Não há distração em um banho gelado. Há corpo, há respiração, há foco, há um comando interno que se sobrepõe ao instinto de recuar. E esse comando, quando cultivado todos os dias, muda a forma como você enfrenta o mundo. A água fria ativa seu sistema nervoso simpático, desperta a mente, melhora a circulação, fortalece sua imunidade. Mas mais do que isso, ela te ensina algo profundo: que você pode atravessar o desconforto, que você pode respirar em meio ao impacto, que você pode se manter firme quando o instinto quer fugir. E isso se traduz para a vida. Porque se você começa o dia vencendo a resistência, há uma força silenciosa que te acompanha nas demais batalhas. Não se trata de tempo, nem de perfeição, se trata de decisão. 1 minuto, 2, o que você aguentar, mas que seja consciente, que seja intencional, que seja seu, porque esse momento te molda. Ele te mostra que não precisa esperar que a motivação venha de fora, que você pode gerar energia por dentro, que pode sair da inércia por escolha e não por obrigação. Faça disso um ritual de afirmação. Antes de abrir o chuveiro, respire, lembre-se do porquê, lembre-se de quem você está treinando ser. E quando a água fria tocar sua pele, não lute, aceite, sinta, respire fundo e permaneça.
porque nesse gesto simples está a semente da disciplina, da superação, da clareza. É o corpo dizendo, eu posso, é a mente dizendo, eu estou no comando, e é o espírito dizendo, eu escolho crescer mesmo no desconforto. E quando sair dali, não será o mesmo. Seu sangue estará fluindo, sua mente estará desperta, sua energia estará alinhada, porque o que começou como um choque se transforma em expansão, em foco, em presença. Você se sente mais vivo, mais inteiro, mais conectado com o momento. E esse estado influencia tudo, como você trabalha, como você responde, como você pensa, como você sente. O banho frio não é um hábito qualquer, é um treino diário de força interior. É um lembrete de que você é capaz de muito mais do que acredita, de que pode começar o dia tomando controle, não da temperatura da água, mas da sua atitude diante da vida. Então amanhã, antes do café, antes da correria, antes do celular, enfrente a água fria, não como castigo, mas como prova, prova de que você está disposto a crescer, a sentir, a despertar. E quando terminar, olhe para si mesmo e diga, eu comecei o dia vencendo, e tudo o que vier depois já começa menor, porque você já ativou sua força. E isso muda tudo. Ensinamento 12. A origem do fracasso está nas primeiras horas do dia, não nos resultados finais. O fracasso não começa quando algo dá errado, começa no invisível. Naqueles primeiros minutos do dia, quando ninguém está olhando, no instante em que o alarme toca e você decide adiá-lo, no momento em que seu primeiro pensamento não é de propósito, mas de preguiça, reclamação ou fuga. É aí, exatamente aí, que você toma a primeira grande decisão do dia, avançar ou estagnar. E o que você escolhe nessa fração de tempo não apenas determina sua manhã, molda seu caráter, seu caminho, sua vida. Não é coincidência que os dias iniciados com distração, caos ou ansiedade pareçam mais difíceis. Não é azar. É o efeito dominó de um início mal cuidado. Porque o que você faz primeiro, o que você pensa primeiro, o que você permite primeiro, determina o tom interno com que responderá a tudo o que vier depois. Se começa sem clareza, entra no dia sem direção. Se começa com dúvida, tudo parece mais pesado. Se começa com desculpas, tudo vira obstáculo. O estoicismo ensina que o domínio de si mesmo começa ao despertar. O sábio governa suas ações desde o primeiro momento do dia, porque é aí que nasce o destino. Faça uma pausa e pergunte-se como seus dias estão começando, com controle ou com caos, com foco ou com distrações, com intenção ou já reagindo a urgências externas. Porque a qualidade da sua vida não se mede apenas pelos resultados que alcança, mas pelos hábitos que repete. E o hábito mais poderoso que existe é como você escolhe despertar, como você trata aqueles primeiros minutos, onde se forja a energia que vai sustentar todo o resto do dia. Não abra o celular, não busque o que os outros pensam, dizem ou mostram. Busque seu centro, sua respiração, seu propósito. Levante-se com decisão. Não importa se está cansado, se dormiu mal, se está desmotivado, levante-se mesmo assim, porque não se trata de estar com vontade, trata-se de ter direção. Se você espera se sentir bem para agir, já começou atrasado. Mas se você age com clareza, sua mente acompanha, seu corpo acompanha, seu dia se alinha. Evite o piloto automático. Não permita que o seu dia comece por inércia. Projete um início que te fortaleça. Beba água, respire fundo, mova seu corpo, pense com intenção, mesmo que seja por apenas 10 minutos.
mas que esses minutos sirvam ao seu crescimento, não ao descontrole. Você não precisa de uma rotina perfeita. Você precisa de uma rotina consciente. Precisa entender que são as pequenas decisões que constroem os grandes resultados. E se você repete todos os dias o mesmo padrão de confusão matinal, não espere que seus resultados mudem. Você está plantando a partir do desordem. E o que se planta se colhe. Sua vida não muda no momento em que você assina um contrato, recebe um aplauso ou atinge uma meta. Ela muda no silêncio, na disciplina solitária, quando o dia mal começou e você decide agir como alguém que sabe que merece avançar. Comece pelo simples, levante-se quando o alarme tocar, não adie. Esse pequeno gesto carrega um peso gigantesco. Você está dizendo à sua mente: eu sou alguém que cumpre o que promete. Depois evite olhar mensagens, redes ou notificações. Não entregue sua atenção ao mundo antes de entregá-la a você. Tome o controle do seu pensamento. Repita uma afirmação. Visualize seu foco. Escolha com que energia quer atravessar o dia. E a partir disso, tudo muda. E se um dia você falhar, não use isso como desculpa para desistir. Use como lembrete para recomeçar. Porque você não é seus erros. Você é aquilo que decide fazer com eles. E se você volta a si, volta ao foco, volta à direção todos os dias, não há fracasso que possa te definir. Porque o verdadeiro sucesso não está no que você conquista por fora, mas no que você cultiva por dentro. E isso começa, sempre, com as primeiras escolhas da manhã. Então amanhã, quando abrir os olhos, lembre-se disso: seu destino não começa com o que você faz às 5 da tarde. Começa com o que você escolhe fazer nos primeiros 5 minutos do dia. E se você dominar esses minutos, dominará todo o resto. Ensinamento 13. Aproveite o poder da visualização e da antecipação positiva. Feche os olhos e observe com detalhes. Imagine que você já conseguiu. Não como um desejo distante, mas como uma realidade presente. Visualize-se acordando com energia, cumprindo aquele hábito que você tanto adia, sentindo o orgulho silencioso de quem honra o que decide. Veja como você se move, como respira, como sorri depois de fazer. Porque sua mente não distingue entre o que você imagina intensamente e o que realmente acontece. E quando você visualiza com convicção, ativa a química que te impulsiona. Sente dopamina, sente motivação, sente força. Deixa de depender apenas da força de vontade e começa a trabalhar com o poder da antecipação. Não se trata de sonhar por sonhar. Trata-se de desenhar mentalmente o caminho que você vai percorrer. Antes de agir, crie a cena na sua mente. Se quer ler, imagine o livro nas mãos, o ambiente calmo, a concentração fluindo. Se quer se exercitar, visualize o movimento, o suor, o alívio depois do esforço. Se quer comer melhor, pense no prato saudável, na saciedade genuína, na gratidão do corpo. Essa visualização repetida todos os dias envia uma mensagem direta ao seu subconsciente: isso é importante, isso me faz bem, isso sou eu. O estoicismo valoriza a preparação mental e o exercício antecipado da virtude. Visualizar com intenção é praticar a excelência antes de executá-la. Faça isso ao acordar, antes que as urgências do dia te arrastem. Dedique 3 minutos, só 3. Feche os olhos, respire e veja em sua mente o que quer realizar hoje. Não apenas o resultado final, mas o processo. Sinta como se estivesse acontecendo agora. Essa imagem desperta emoções positivas, e a partir delas, o difícil se torna mais acessível. O pesado se torna leve, porque você já viveu dentro de si, e isso torna mais fácil viver por fora. A maioria das pessoas visualiza o pior, repete cenas de fracasso,
de medo, de rejeição. Sem perceber, estão treinando a mente para duvidar, evitar, recuar. Você pode fazer o oposto. Pode treinar sua mente para confiar, avançar, agir. Não é preciso imaginar um futuro perfeito. Basta um momento real, possível, poderoso. Um que te conecte com sua melhor versão, com aquela parte de você que cumpre, que avança, que tem o controle. E quando você faz isso todos os dias, sua mente começa a associar o hábito à recompensa emocional, não ao sacrifício, não à cobrança, mas à satisfação, ao crescimento, ao orgulho. E essa é a energia que te sustenta quando a motivação falha, porque nem sempre você estará motivado. Mas se já visualizou o suficiente, terá dentro de si a memória emocional do que é vencer. E isso, na hora da ação, te empurra para frente. Não subestime essa prática. Ela é simples, mas poderosa, invisível, mas transforma o visível. Não exige mais tempo, exige mais intenção, mais presença, mais conexão com você. Visualização não é fantasia, é ferramenta de foco, é guia emocional, é o modo de preparar o terreno antes de plantar. E se você fizer isso diariamente, vai notar como seu comportamento se alinha com seus pensamentos, como suas ações se tornam mais consistentes, e como seus resultados começam, silenciosamente, a mudar. Antes de cada hábito importante, visualize-se fazendo. Se estiver difícil começar, feche os olhos e crie um momento na mente. Sinta a energia, a clareza, o alívio depois de cumprir. Grave essa imagem, torne-a sua, e depois vá viver o que já visualizou, porque você já viveu por dentro, só precisa repetir por fora. E se um dia falhar, tudo bem, imagine de novo, sinta de novo, recomece. Toda vez que você visualiza com intenção, está plantando disciplina emocional. E toda vez que age depois de visualizar, está treinando coerência. A coerência entre o que deseja e o que faz, entre o que imagina e o que vive. Aí está seu verdadeiro poder. Use-o, porque toda grande transformação começa primeiro na mente. Ensinamento 14. Arrumar sua cama parece insignificante, mas treina sua disciplina logo cedo. Arrume sua cama. Sim, é simples assim. Antes de olhar o celular, antes de pensar em tudo o que precisa fazer, antes que o mundo te sugue, arrume sua cama. Porque você não está apenas organizando lençóis, está fazendo uma declaração silenciosa, mas poderosa hoje. Quem comanda sou eu. Hoje começo com intenção. Hoje, ajo mesmo sem vontade. E esse pequeno gesto, aparentemente banal, tem o poder de transformar o tom do seu dia inteiro. Ao arrumar a cama, você conclui a primeira tarefa do dia. E isso, por si só, já é uma vitória, já é ordem, já é direção. Você começa com algo finalizado, e esse sentimento gera uma sequência de decisões mais conscientes, mais focadas, mais disciplinadas. Porque o cérebro busca coerência. Se você inicia com clareza, tende a manter esse ritmo. Mas se deixa a cama bagunçada, o ambiente caótico, é mais fácil que o resto do dia também se espalhe em confusão. Começa sem foco, termina frustrado. Começa com intenção, termina com realização. O estoicismo ensina que a virtude se revela nos atos cotidianos. Arrumar a cama é exercer disciplina sobre o que está ao seu alcance, é dominar o imediato antes de querer dominar o mundo. Talvez você pense que isso não importa, que é um detalhe pequeno. Mas quantas vezes você ignora esse detalhe? Quantas vezes diz não tenho tempo e sai correndo? A verdade é que não se trata de tempo, trata-se de intenção, de escolher que seu espaço reflita sua mente, e se você cuida de um, fortalece o outro. Porque um quarto bagunçado não é apenas um ambiente físico, é um espelho do seu estado interno.
e cada vez que você o organiza, envia um sinal claro: estou presente, estou focado, estou desperto. Arrumar a cama também te protege de si mesmo, daquela parte que quer voltar ao conforto, adiar responsabilidades, fugir. Quando ela está feita, você cria uma barreira entre si e a procrastinação. Um lembrete visual: o descanso acabou. Agora é hora de seguir em frente. E esse limite, imposto por você, gera autorrespeito, porque você está honrando sua própria palavra, seus horários, sua energia. Não importa onde você esteja, em casa, em um hotel, na casa de alguém, faça do mesmo jeito. Essa constância se torna uma âncora, um hábito que não depende de lugar, humor ou clima, só depende de você. E isso é o mais poderoso, está sempre nas suas mãos. É uma forma de lembrar a si mesmo que é você quem decide, quem direciona, quem está no controle. Estudos psicológicos mostram pessoas que arrumam a cama ao acordar relatam mais sensação de controle, menos estresse e maior produtividade. E faz sentido. Porque não é apenas sobre a cama, é sobre tudo o que ela representa. É o gesto que organiza, é a intenção que molda, é o passo simples que abre caminho para conquistas maiores. Você não precisa de motivação para isso, precisa de decisão. Precisa que sua primeira ação do dia não seja reagir ao mundo, mas criar estrutura, criar clareza, criar o ambiente interno que sustenta bons hábitos, foco e desempenho. Amanhã, ao despertar, não pense, apenas faça. Estique os lençóis, ajeite o travesseiro, alise o tecido, respire, observe o resultado e sinta o que acontece por dentro. Aquela sensação de já fiz algo, de comecei bem, de dei o primeiro passo, e a partir disso, tudo flui melhor. Porque não é só uma cama feita, é uma mente organizada, um coração decidido. Um dia que começa com atitude. E quando você treina essa disciplina toda manhã, sem perceber, está construindo caráter, está treinando sua vontade, está dizendo com atitudes que está pronto para muito mais. E estará. Porque toda grande mudança começa com o que parece pequeno. E hoje, começa quando você escolhe arrumar sua cama. Ensinamento 15. Não tome café assim que acordar. Dê um tempo ao seu corpo e colha mais benefícios. Você acorda e já corre para o café. Eu entendo. O aroma acolhedor, o calor reconfortante, a sensação de que te acorda. Mas e se eu te dissesse que esse hábito está sabotando a sua energia mais do que ajudando? Tomar café logo ao despertar é um dos erros mais comuns. E não porque a cafeína seja ruim, mas porque o momento em que você a consome importa tanto quanto a quantidade. Seu corpo acabou de sair de um ciclo profundo de recuperação. Ainda está regulando hormônios. Ainda está eliminando os restos da adenosina, aquela substância que provoca sonolência. E se você joga cafeína nesse sistema ainda em transição, o efeito não é só menos potente, ele se torna prejudicial. Seu cérebro ainda está cheio de resíduos de adenosina ao acordar. E o café, nesse momento, apenas bloqueia temporariamente essa substância. Sim, você sente um empurrão artificial, mas logo ele passa, porque você não eliminou o sono, só o disfarçou. E em poucas horas, quando a cafeína se dissipa, a sonolência volta com mais força. Daí vem aquele cansaço no meio da manhã, aquele baque inesperado, aquela urgência por mais uma ou duas xícaras. Mas o problema não é falta de café, é o timing errado. O estoicismo ensina que agir com estratégia é melhor do que ceder ao impulso. Adiar a recompensa e dominar o desejo imediato fortalece a mente e gera clareza. O que o seu corpo realmente precisa ao despertar não é café, é água, é movimento, é luz natural. Esses elementos ajudam o sistema a se reequilibrar. A adenosina é eliminada naturalmente. O cortisol,
Um hormônio que te energiza naturalmente pela manhã faz seu trabalho. Seu corpo está pronto para te ativar. Você só precisa colaborar e não atrapalhar. Espere pelo menos 1 hora antes da primeira dose de café. O ideal, entre 60 e 90 minutos após abrir os olhos. Essa pequena mudança pode revolucionar sua energia. Você vai perceber que o café funciona melhor, que sua disposição se torna mais estável, que você precisa de menos cafeína para manter o foco, que os apagões de fim de manhã diminuem, porque você deu ao seu corpo o tempo necessário para se ajustar. Se for difícil mudar de uma vez, faça de forma gradual. Comece atrasando o café em 15 minutos, depois 30, depois 60. Seu corpo se adaptará e te agradecerá. Mais do que uma mudança fisiológica, isso é um treino mental, é disciplina, é controle interno, porque o que você faz com o café se reflete em todas as áreas: impulsos, gratificação imediata, falta de planejamento. Mas quando você espera, você mostra que quem comanda é a razão e não o desejo. Você não precisa abandonar o café, só precisa usá-lo com mais inteligência, com mais respeito ao seu corpo, com mais consciência, porque quando você cuida do seu sistema logo ao acordar, sua energia não só melhora, ela se sustenta, seu foco aumenta, sua calma se firma, e isso se vê no seu trabalho, nas suas relações, nas suas decisões. Amanhã, quando abrir os olhos, não corra para a xícara, respire, beba água, abra a janela, caminhe um pouco, deixe que seu corpo desperte por si, e depois sim prepare seu café. Mas agora não será um vício automático, será um ritual, uma escolha, um ato de autocuidado, um gesto estratégico que fortalece o que há de melhor em você. Porque a diferença entre alguém que apenas sobrevive o dia e alguém que o domina, muitas vezes está nos primeiros 90 minutos. E se você age por impulso ou por consciência, então hoje, escolha adiar esse primeiro gole. Não como punição, mas como prova de que você está mais forte. Porque cada vez que você troca o hábito inconsciente por uma decisão clara, você se aproxima de sua versão mais lúcida, mais disciplinada, mais desperta. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. É sinal de que você está pronto para mudar, pronto para se elevar, pronto para se tornar quem você sempre soube que podia ser. Então vá até os comentários e escreva: hoje eu escolho mudar minha vida, sou estoico. Faça disso sua promessa, sua âncora, sua semente. E se este vídeo te inspirou, curta, inscreva-se e ative o sininho. Seu apoio nos permite continuar criando conteúdos que fortalecem sua mente todos os dias. Porque todo grande resultado começa com um pequeno hábito, repetido com intenção. A gente se vê no próximo.